Na aula passada a gente falava sobre a evolução epistemológica do direito penal, não é isso? E hoje alguns de vocês me pediram para discutir ou para opinar sobre o direito penal na prática, né? E o nosso país está lamentavelmente recheado de direito penal, né? É terrível assistir aos jornais hoje, né? Ou ler qualquer coisa, porque todas as matérias têm natureza penal, né? E mais terrível ainda, vocês imaginam como a gente é procurado a cada 2 minutos por um jornalista querendo a nossa opinião sobre aquilo que está acontecendo no país, como se todas as questões, quer dizer, tivessem começo, meio e fim dentro do direito penal, né? Na verdade, a gente está diante de um quadro muito mais complexo. Mas é dizer, e lamentavelmente, eu já me desculpei com o colega de vocês que me fez esse pedido, mas me desculpo com todos vocês, lamentavelmente a gente não discute casos concretos, casos reais que estão acontecendo, porque isso não é ético, né? Só por causa disso, né? É dizer, eu não posso discutir essa ou aquele caso que está em andamento, que vocês estão assistindo pela televisão, pelo simples fato de que a gente não está com o processo na nossa mão. Então, tudo que eu estiver falando, eu vou estar falando com base numa notícia de imprensa, né? Eu não estou desconfiando da imprensa, não estou falando mal da imprensa, mas muitas vezes a imprensa não tem toda a informação, até porque a imprensa é a imprensa não é julgador, né? As informações estão no processo, o qual a gente desconhece, né? Portanto, não é eticamente correto, e isso para a vida profissional de vocês também, não é eticamente correto a gente opinar sobre uma coisa que a gente não conhece, né? É a mesma coisa ligar para um médico e falar, eu queria que você desse opinião sobre qual é o problema do meu amigo. Eu falo, mas eu não estou vendo seu amigo. Eu te falo aí o que eu acho que está acontecendo, se você me dá seu diagnóstico. Dá, né? É uma atitude antiética, antiprofissional, né? Só por conta disso, eu não vou opinar sobre o que está acontecendo. Isso não quer dizer que a faculdade, as aulas na faculdade não tenham que ter uma natureza crítica, ao contrário, né? Eu acho que a gente tem sempre que se posicionar e, na medida do possível, eu sempre me posiciono, gostando vocês ou não das minhas posições. Mas nesse caso específico e em qualquer caso concreto específico que vocês me tragam, eu não vou conseguir me posicionar, né? Para não correr o risco de ser injusta, né? De ser incorreta. Claro que nós trabalhamos sim com casos concretos, acabei de contar um com o qual vocês vão trabalhar, mas aí a gente vai trabalhar com informações objetivas, né? Com dados objetivos. Aí tudo bem, aí a gente pode trabalhar. Então eu espero que tenha ficado entendida, né? Essa minha justificativa e esse meu pedido de desculpas. Voltando à nossa discussão. Então, na aula passada a gente discutia, né, começou a discutir a evolução epistemológica do direito penal, não é isso? Falamos um pouco da evolução de escolas penais a partir do que a gente chama de um direito penal moderno, né, ou seja, a partir de um período pré-iluminista. Então a gente falou dos clássicos, não é, das crenças da chamada escola clássica. Falamos depois da crítica aos clássicos, né, que era a crítica a uma metafísica, né, a esse justnaturalismo levado às últimas consequências que afastavam os clássicos da realidade, não é isso? Falamos que no final do século XIX, até por conta do desenvolvimento dos progressos científicos, surge o positivismo, não é? E dentro do positivismo uma crítica, então, a filosofia dos valores, não é? A crítica ao que se chamava de um subjetivismo e a necessidade de vincular todo o estudo do direito, né, e toda a compreensão do direito a uma determinada realidade social, não é? Então, se na escola clássica nós tínhamos o chamado, uma metodologia ou um método dedutivo, ou seja, a gente partia de princípios gerais, a partir daí encontrar uma aplicação a hipóteses concretas. Dentro do positivismo jurídico, essa metodologia se inverte, né? A partir dessa constatação, né, da importância do mundo dos fatos e que esse mundo dos fatos corresponde a uma determinada realidade social, a qual o direito tem que seguir, né? Tem que responder, tem que observar. Por isso,
dentro do positivismo se elimina, como a gente dizia na aula passada, toda a metafísica, não é isso? Porque se entende que para se chegar a uma verdade entendida como verdade absoluta, eu não posso trabalhar com valores que têm essa natureza metafísica e, portanto, não científica. Por conta disso, né, vendo na ciência um mecanismo, uma possibilidade de solucionar todos os problemas sociais na medida em que a ciência traria uma categorização dessa realidade social, né, uma compreensão dessa realidade social, a gente tem como método positivista o método de observação. Nós temos dentro do positivismo um causalismo. O que é isso? Aqui. É trabalhar dentro da observação do delito com a relação de causalidade, né, entre o movimento muscular voluntário, né, do agente e o resultado, a modificação do mundo exterior que esse movimento muscular voluntário traz. Trabalhamos com a figura do Cesare Lombroso, não é? Aquele médico de prisões, dentro de uma perspectiva criminológica positivista, né, que buscava aprender da realidade social o porquê do delito, né, e por que as pessoas eram delinquentes. Eu contei para vocês que ele tem uma obra, que é O Homem Delinquente, de 1876, e nessa obra ele classificou, né, ou identificou o homem delinquente a partir de elementos, né, fenotípicos comuns ou repetitivos, e ele diferenciou esse homem delinquente nas figuras do delinquente nato, do delinquente por paixão, do delinquente louco e delinquente de ocasião. Veja só que interessante, não é? Claro, porque nem todo delinquente é igualmente delinquente. Eu falei para vocês também que, uma perspectiva sociológica do positivismo, a gente tem outro italiano, o Enrico Ferri, né, que vai negar, e essa é a sua tese de doutoramento, vai negar o livre-arbítrio, que era justamente o grande foco da escola clássica, né, para explicar a reprovação do delito. Lembra da ideia do livre-arbítrio, de conteúdo moral? E o Ferri dizia, as pessoas não cometem delito porque escolhem fazer o mal quando poderiam escolher fazer o bem. Elas cometem delito porque tem uma série de fatores, não é, naturais, sociológicos, que as levam a delinquir. Então, a partir dessa negativa do livre-arbítrio, se começa a buscar uma série de causas empíricas, causas sociais, causas que eu posso ver ou perceber da realidade para trabalhar com o fenômeno delitivo. Eu mostrei para vocês a foto do Caetano na aula passada, não é isso? Que morreu lá no presídio de Ushuaia, não é? E que no início do século XX foi o protagonista do primeiro procedimento cirúrgico daquele presídio de correção estética, não é? Das orelhas, justamente procedimento esse baseado cientificamente na hipótese do Lombroso, né? E ele foi a grande inspiração dessa cirurgia. E a gente viu que no caso do Caetano deu tudo errado, né? E ele é o primeiro serial killer importante estudado na sociedade argentina, né? Tem até um filme feito sobre o Caetano, que era chamado de O Pequeno Orelhudo, porque ele era muito baixinho e as orelhas vocês viram na foto como é que é, né? E essa é uma amostra muito grande da influência do positivismo aqui na América Latina. Muito bem. Ainda trabalhando com o positivismo, a gente viu que ele tem duas vertentes, grandes vertentes, um positivismo criminológico, que se deu sobretudo na Itália. Eu falei para vocês do Lombroso, italiano, falei do Enrico Ferri, italiano, e a gente tem um positivismo jurídico, né, com base fundamentalmente alemã. Qual a diferença de metodologia desses dois positivismos? É o objeto de análise. Ambos são positivismo, mas o que diferencia e aproxima ao mesmo tempo esses dois positivismos? O positivismo criminológico estuda o delito e o delinquente como realidade natural, como realidade dada. E o positivismo jurídico parte da norma jurídica como realidade dada, não é? Então, ambos partem da observação de uma realidade, observação empírica. A diferença entre os dois é que o positivismo criminológico olha para o delinquente e para o delito, buscando ali uma explicação. E o positivismo jurídico parte da própria norma, entendida como realidade, portanto, inquestionável.
Eu disse que, então, o método que na escola clássica era o método dedutivo, agora no positivismo se transforma em método indutivo, um método experimental. Ou seja, a partir da observação da realidade, do caso, eu consigo extrair, né, uma verdade absoluta, no sentido mais universalizante. A orientação aqui dentro do positivismo é uma orientação que agora começa, num giro metodológico, a se voltar não só para o passado, mas a se voltar para o futuro também. Lembra que a escola clássica se preocupava em reprovar, né, a conduta do agente, fundada na ideia de livre-arbítrio. O positivismo não, ele se volta ao futuro, ou seja, o Estado não atua só para aplicar a lei, mas para tentar prevenir a ocorrência de delitos. Aqui começa, então, a haver um estudo, uma preocupação em relação à prevenção. Porque na escola clássica, a grande preocupação era o quê? A retribuição. Não é? O agente cometeu um mal materializado pelo delito e eu vou retribuir esse mal com outro, que é a pena. Para o positivismo, não. Começa a surgir toda uma preocupação preventiva. Né? E um dos grandes atores ou protagonistas dessa preocupação é o Franz von Liszt, na Alemanha, né? Que tem uma obra, vocês têm aqui na biblioteca traduzido para português, um livrinho muito pequenininho, menor do que o Beccaria, em português se chama A Ideia de Fim em Direito Penal, ou o Programa de Marburgo, no qual von Liszt começa a se preocupar não só por que as pessoas delinquem, e não é esse o foco de preocupação dele nessa obra, mas o que fazer com o delinquente. Ou seja, qual o sentido da pena? Quando uma pena é necessária? Quando ela é justa. E quando eu posso dizer que ela é justa? Estou retomando uma frase do Beccaria. O Liszt fala, bom, a pena é justa e necessária quando ela serve para prevenir a ocorrência de novos delitos. E aí o Liszt se dedica a estudar, né, como fazer isso em casos diferentes, trabalhando com delinquentes que são diferentes. E aí nesse programa de Marburgo, ele começa a estudar diferentes delinquentes e diz, bom, há tipos diferentes de delinquentes e a pena vai se comportar em relação a cada um deles de forma diferenciada. Então, a gente tem delinquentes que são delinquentes não habituais, delinquentes ocasionais. Como é que eu faço? Como é que a pena deve se impor para esse tipo de delinquente? Quer dizer, a pena funciona como uma mensagem, um recado no sentido de dissuasão. Não é? Quer dizer, não faz de novo, senão olha o que acontece. E ele diz, para esse tipo de delinquente, esta pena, não é, que não precisa ser tão grave, já resolve. O recado está dado. Mas o Liszt fala, ao lado desse delinquente, que é um delinquente ocasional, não habitual, há os delinquentes habituais, né? Aqueles delinquentes recorrentes, né? Aqueles que os positivistas dizem de uma forma determinista, e o positivismo é muito determinista, porque o positivismo não questiona, aqueles delinquentes que têm uma carreira criminal. O von Liszt diz, bom, para esses a pena tem que ser mais severa, não basta dar um recadinho, porque o sujeito se dedica já a uma vida criminal. Então a mensagem tem que ser mais drástica para que o indivíduo possa se corrigir. Mas ele termina, há uma terceira categoria de delinquentes, que são os delinquentes habituais incorrigíveis. E ele fala, para esses o tratamento penal é mais complicado, porque a pena não vai corrigi-los. Por mais severa que ela seja, eles não vão se corrigir. Então o que se faz com esses delinquentes, se pergunta o von Liszt? Se por mais que eu aplique uma pena, eles não vão deixar de cometer delitos. E aí o Liszt conclui, para esse tipo de delinquente, os incorrigíveis, a pena serve simplesmente como mecanismo de inocuização. O que é inocuização? Neutralização. Eu tiro eles da sociedade. Não tiro eles do jogo, acabou a brincadeira. Se você não sabe conviver em sociedade, você não se corrige, você sai da sociedade. Essa divisão que aparentemente se revela uma divisão científica, não é? Mostra um lado muito obscuro, que não fica muito aparente nessa obra do von Liszt, mas fica aparente nas cartas, nas comunicações que ele tem com outros penalistas na época, não é? Do programa de Marburgo, e nessas cartas que foram resgatadas por um penalista espanhol, Francisco Munoz Conde, nessas cartas o von Liszt diz para os seus colegas penalistas, do incorrigível, o Estado não precisa nem sequer se preocupar em gastar dinheiro, nem com comida,
nem com mínimas condições de vida, porque ele não merece. E aí, quem a gente chama de pai do direito penal moderno, o Franz von Liszt, começa a mostrar uma cara bastante autoritária, né? Bastante desumana. Né? Ele prega para esse tipo de indivíduo um direito penal simplesmente de neutralização. Né? E tudo isso baseado, então, numa teoria positivista. Dizer, bom, mas, professora, ele é um positivista, mas ele não parte do direito. Ele está olhando, ele está buscando alguma coisa na realidade social. Sim, mas ele é positivista na medida em que ele não questiona essa realidade social. Ele a toma de forma determinista, sem questionar. E esse é o grande problema. Outro autor positivista numa linha criminológica italiano, esse é o Garofalo, que traz pela primeira vez um critério de reprovação penal, que é o critério da temibilidade. Esse critério da temibilidade se confunde ou se identifica com o elemento perversidade constante e ativa do agente. Então, conforme a temibilidade do agente, tem que haver uma repressão penal determinada. Esse termo, temibilidade, nunca mais deixou de fazer parte do direito penal. Né? Ele foi, hoje, em pleno século XXI, nós temos termos como o termo periculosidade, né? Que é um termo que, é bem verdade, saiu recentemente do nosso Código Penal, mas no projeto de Código Penal que está hoje tramitando perante o Congresso Nacional, volta o termo periculosidade do indivíduo. Esses termos todos têm origem positivista. Qual é o problema do positivismo jurídico? O problema é a falta de questionamento. Não é? Todos os positivistas entendem que esses princípios gerais do direito derivam, na verdade, têm que derivar do próprio texto normativo. Derivam do próprio direito, não de nada anterior ou nada superior a isso. Muito bem, visto o positivismo jurídico, a gente tem que ver o que aconteceu a partir dele. E foi feita uma crítica aos positivistas, até por conta de uma alteração na fórmula de Estado, e a crítica aos positivistas foi a seguinte: não se pode aprender completamente a realidade se eu não puder valorar essa realidade. Como assim? Pergunto para vocês, o que é isso aqui? Que pergunta idiota, professora. Isso é você pode chamar de qualquer coisa, celular, smartphone, iPhone, sei lá. Mas, enfim, vocês estão identificando isso como um telefone, sim ou não? Tá bom. Se eu fizer a minha expedição para a Amazônia hoje, sabe aquelas tribos que não têm contato com a nossa cultura? E eu conseguir, com a ajuda de um tradutor, perguntar lá para o membro da tribo, o que é isso aqui? O que ele vai responder? Joga lá, olha, excelente instrumento de coleta de fruto X, sim ou não? Pela aerodinâmica. Não sei que tem, não duvido que tem, mas sei lá, ele vai responder qualquer coisa. Menos que isso é um iPhone, sim ou não? De onde? Quando eu fiz essa pergunta e expus essa realidade para vocês, como é que foi a percepção dessa realidade? Ela foi metodologicamente determinada por uma valoração. Sim ou não? Vocês olharam para essa realidade, perceberam essa realidade, ou melhor, compreenderam essa realidade a partir do que a gente chama de mundo dos valores, ou mundo de cultura de vocês. A partir das normas de cultura de vocês. Para a nossa cultura, isso aqui é um telefone celular. E essa é a crítica que o neocantismo faz ao positivismo, ou a complementação do neocantismo ao positivismo. Quer dizer, não me basta enxergar a realidade a partir de uma metodologia simplesmente empírica, porque eu tenho que associar essa metodologia empírica a uma valoração. E essa valoração, na verdade, é a valoração a priorística, que depende das chamadas normas de cultura. Que normas de cultura? Essa cultura da qual a gente faz parte.
né? Então, um determinado grupo social tem as suas normas de cultura e isso vai fazer toda a diferença no processo de compreensão da realidade. E, ora, sendo o direito uma ciência do espírito, o direito tem que participar desse processo valorativo. Não é isso? Perfeito aqui? Não. Perfeito ou não? O neocantismo constitui um avanço em relação ao positivismo? É interessante ver, não é, que se propõe, em certa medida, uma valoração. Agora, eu pergunto, será que há uma valoração mesmo? Vocês fizeram um juízo valorativo? Sim ou não? A metodologia neocantista traduz o que a gente chama, na verdade, de um relativismo axiológico. Por quê? Porque não há propriamente uma valoração. Essa valoração é uma valoração a priorística pressuposta. E, portanto, que não foge, na sua essência, da metodologia do positivismo, né? Porque toma a realidade de uma forma priorística. Como assim, professora? Não entendi. Uma figura neocantista, ou um exemplo, né, de materialização da metodologia neocantista, muito conhecido de vocês, é o exemplo do homem médio. Todo mundo já ouviu essa expressão, né? O homem médio. No direito, muito do homem médio. Já estudaram no direito romano a figura do homem médio, o bonus pater familia? Já, né? Quem é o homem médio para o direito? O homem médio é um standard. Um standard que é usado para fazer o quê? Uma comparação, para poder aplicar a lei. Então, se eu falo, sei lá, se eu dou para vocês o exemplo, né, de eu dirigindo e falando ao celular e por isso eu atropelo e mato alguém, vocês vão ter que me condenar ou me absolver, né? Vocês vão ter que decidir se eu agi com culpa, e para decidir se eu agi com culpa, ou seja, com a falta do dever de cuidado, vocês vão ter que estabelecer um standard de dever de cuidado aqui, não é isso? E aí vocês poderiam se perguntar, o que um homem médio teria feito no seu lugar? Sim ou não? Sim ou não? Mas se esse é um standard, eu pergunto, como é que a gente conceitua materialmente um homem médio? Expliquem para mim o que é um homem médio. Vocês são homens médios? Sim ou não? Se consideram homens médios? Aliás, quantos alunos vêm procurar, né, naquelas reuniões assim que marcam comigo com as questões mais malucas em torno da figura do homem médio e dos concursos públicos. Então, o aluno vem, professora, eu estou aqui muito angustiado porque eu quero fazer concurso público para magistratura. Eu falo, poxa, que bom. Mas não é bom. É que eu estou muito angustiado porque eu tenho muita vontade de fazer uma tatuagem. E eu pergunto, professora, eu posso fazer uma tatuagem? Não entendi essa pergunta. Não. Se eu fizer a tatuagem, eu continuo a ser um homem médio? Passível de aprovação no concurso da magistratura? E não venham me dizer que essa não seja uma preocupação de vocês também, porque eu sei que é. Sim ou não? Pergunto, quem é o homem médio? Quem é o homem médio? Aquele que nunca se atrasa nos compromissos, que paga as contas em dia, que não trai o parceiro ou a parceira, é isso? Que não tem tatuagem, é isso? A gente está valorando alguma coisa? Não, a gente está partindo de um apriorismo. Aliás, a figura do homem médio, culturalmente, remonta a uma sociedade dividida em grupos diferentes. Quem é o homem médio? Classe A, seguramente, B, classe C em diante, já não está mais na média, né? De uma sociedade assim dividida, sim ou não? E não venham me dizer que não. Por que a sociedade brasileira ficou inconformada quando um grupo de estudantes universitários imbecis, e me desculpem o adjetivo, mas não há outro, colocaram fogo no índio Pataxó que dormia num banco de praça em Brasília, provocando a morte desse índio? Por que a sociedade brasileira ficou chocada? Lembram historicamente desse caso? Esse é um caso muito importante na história recente do Brasil. Na época, o nosso presidente da República foi a público, deu uma entrevista em rede nacional pedindo a punição exemplar desses meninos que colocaram fogo no índio que dormia na rua. Por que a sociedade se chocou? Ah, professora, porque mataram alguém pondo fogo. Mentira. Mentira. Por que a sociedade se chocou?
Porque era um índio? Mentira! Por que a sociedade se chocou? Porque foram homens médios que cometeram aquela conduta. E homem médio não comete esse tipo de conduta, sim ou não? Porque se os mendigos aqui, ou na Cracolândia, existe uma briga e as pessoas se matam, o que a sociedade diz? Ah, bom, o que a gente vai esperar? Eles se matam mesmo, fazer o quê? Não é isso? Mas não um grupo de universitários que são homens médios. Perceberam o apriorismo desse raciocínio? O nada ingênuo que ele é, né? O relativismo axiológico desse tipo de raciocínio, ou seja, a figura do homem médio como figura neocantista é uma figura nefasta, porque um juiz que aplica esse standard não está valorando nada no caso concreto. Quem é o standard do juiz no caso concreto? É ele mesmo, senhores. Quando ele está aplicando, né, de forma fictícia, a figura do homem médio, o que ele está aplicando na solução do caso? O que ele mesmo, o juiz, teria feito no lugar do agente. E aí como é fácil fazer esse juízo, não é? A posteriori. O que eu teria feito no lugar dele? Quer dizer, mas o juiz não é o réu. Ele está muito longe de ser o réu. Aliás, na nossa sociedade, o juiz se distancia e muito do réu. Porque o juiz tem ensino superior, o juiz normalmente nem sequer é negro ou pardo. O juiz é homem. A réu muitas vezes é mulher, é negra, é analfabeta. Quer dizer, o que eu faria no lugar dela? O que eu faria, caramba. É o que ela deveria ter feito. Não o que o homem médio, que sou eu, faria no lugar dela. Sim ou não? Com isso, com esse exemplo provocativo, na verdade, eu estou incitando vocês a uma reflexão sobre a metodologia do neocantismo. Não é? É dizer, o problema do neocantismo é que ele não consegue se afastar do positivismo, mesmo com a crítica que faz ao positivismo, e pior do que isso, o neocantismo leva a um mundo de abstração, porque tentando separar os universos do ser e do dever ser, como já fazia o positivismo, o neocantismo começa a fixar completamente no mundo do dever ser, no mundo de abstração, e começa a não enxergar mais a realidade. E esse é um problema. Por que neocantismo? Kantismo? Kant. O que Kant buscava? E o Kant foi um grande influenciador da escola clássica. Né? O que Kant buscava? A ideia de uma universalização das condutas. Neocantismo trabalha com essa metodologia kantiana, embora inserida dentro de um universo empírico, né? Embora olhando também para um empirismo. Há duas escolas de neocantismo. Há essa escola, que é um neocantismo de base mais empírica, e há uma escola neocantista normativa completamente. Quem fez parte dessa escola neocantista de base totalmente normativa? Um autor alemão que foi, durante todo o século XX, a grande base dos estudiosos do direito penal, que foi o Metzger. O Metzger, qualquer um que tenha estudado direito penal no século XX, na Europa, leu o manual do Metzger, estudou pelo manual do Metzger. Agora é interessante notar, quem foi o Metzger, esse neocantista? O Metzger foi um grande simpático do nazismo. Ele ia mesmo aos campos de concentração para acompanhar as experiências com os judeus, né? Para ver quanto tempo a pessoa ficava na água gelada até morrer por hipotermia, né? Quanto um bebê aguentava sem contato humano até morrer. Esse era o penalista, né? Esse era o neocantista Metzger. É dizer, o que levou o neocantismo? Né? Quer dizer, quais são as consequências do neocantismo? As consequências do neocantismo é um afastamento tão grande da realidade que possibilitou depois a ruptura que viria, que é a ruptura do nazismo, do nacionalsocialismo alemão. Um dos exemplos claros das consequências teóricas do neocantismo é o que aconteceu com um neocantista muito importante, que é o Hardbruch. O Gustav Hardbruch é um filósofo do direito que é muito lido, extraordinário, foi discípulo do Franz von Liszt. E o Hardbruch tinha um texto no início do século XX, né, que dizia as normas jurídicas são realidades válidas porque têm como antecedente causal a vontade do Estado. E por isso elas são válidas e têm que se impor.
e a sociedade tem que obedecer. Muito bem. O Hardenberg foi um dos catedráticos alemães perseguidos durante o nazismo. Ele perdeu a cátedra em Heidelberg e teve que fugir. E aí ele entendeu aonde chegava a sua própria concepção teórica. Então, se em 1932 ele dizia o direito é justo porque é o Estado que o impõe, em 1947 ele publica uma outra obra, e, portanto, pós-nazismo, ele publica uma outra obra que se intitula Direito Injusto, Direito Nulo. Nossa, ele muda completamente a visão. Por quê? Porque sentiu na pele. Porque perdeu a cátedra por causa dessa brincadeira, não é? Quer dizer, por causa desse tipo de concepção teórica. Portanto, o problema do neocantismo foi o isolamento da realidade, não é? A interpretação do direito como ciência do espírito vem teleologicamente, ou seja, a partir de uma intencionalidade valorativa, não é? E isso que vai tornar claro o sentido das normas. O problema é que essa intencionalidade valorativa é sempre pressuposta, é pré-determinada, né, pelas normas de cultura e, portanto, não há valoração coisa nenhuma. E esse é o grande problema que faz permanecer o modelo lógico formal do positivismo, né? Então, o neocantismo nada mais é do que o positivismo jurídico aberto à filosofia dos valores. Eu falei do Metzger, normativista. Além dele, ou ao lado dele, um outro neocantista muito importante no direito penal é o Mayer, um outro alemão. Esse não normativista, esse com uma base mais empírica. Bom, aonde nós chegamos? Com base nessa evolução epistemológica, nós chegamos a um momento de ruptura. Né? Que momento de ruptura é esse? É o momento do nacionalsocialismo alemão. O que nós tínhamos politicamente? Eu estou falando do final da década de 30, em geral. O que nós tínhamos politicamente? Uma Alemanha destruída, uma Alemanha desacreditada, uma Alemanha endividada. A gente está falando de um período pós-Primeira Guerra, não é isso? Uma Alemanha sem nenhuma autoestima. E aí um partido nanico, que eram os nacionais-socialistas, começou com um discurso de revalorização da Alemanha, né? De juntos podemos mais, não é isso? Com a nossa união e a valorização do povo alemão, a gente consegue atingir uma prosperidade. E é um discurso que politicamente funcionou muito bem, né? Por que funcionou muito bem? Porque encontrou uma sociedade desacreditada, com baixa autoestima, né? E é um discurso, então, que foi se projetando, foi ganhando força política e foi se concretizando em ações baseadas na ideia de raça, não é? De comunidade, né? E da prosperidade, a partir da ideia de terras e de unificação. Bom, o que nós temos aqui? Toda a realidade social passa agora a ostentar uma concepção orgânica, ou seja, a comunidade é vista como um todo orgânico. Um todo orgânico que absorve as individualidades. E aí um slogan muito famoso do nacionalsocialismo, né, quem vai para a Alemanha encontra hoje nos memoriais, nos museus, é: você não é nada. Você, indivíduo, não é absolutamente nada. O seu valor é nenhum. Você só tem valor enquanto for membro da comunidade do povo alemão. Esse discurso é horroroso? Não, esse discurso politicamente cola bem. Por que cola bem? Porque traz a ideia da necessidade de proteção orgânica dessa comunidade do povo. Para que a gente atinja a prosperidade, a gente tem que proteger essa comunidade, para que ela possa se desenvolver bem. Ora, então, a gente tem que proteger muito essa comunidade, ainda que a gente tenha que ser drástico nessa proteção, porque o que se trata é da prosperidade do povo alemão. E como é que a gente consegue atingir essa proteção? Também por meio do direito penal, já que a gente tem que ser drástico às vezes. E se a ideia é proteger, senhores, a ideia é proteger acima de qualquer obstáculo. O que acontece, né, nessa ruptura nacional-socialista? A ruptura nesse sentido jurídico penal. Todos os princípios penais fundamentais passam a ser vistos como obstáculos. Obstáculos a quê? A proteção da comunidade do povo alemão. Ora, por que diabos eu tenho que ficar limitado a uma norma posta
né? Se essa norma posta no caso concreto se revela injusta para proteger a sociedade. Então, o princípio da legalidade, lembram aquele princípio da legalidade que a gente estudou de uma forma tão importante? Ele perde aqui completamente a importância. É dizer, legalidade para quê? Para garantir o indivíduo contra a comunidade do povo? De jeito nenhum, a gente não quer isso. A gente quer garantir a comunidade do povo. Então não precisa de legalidade. Né? Com base nisso, né, se passou a ideia de que a vida na comunidade não pode ser limitada pelas leis, mas por uma noção maior do justo e da justiça, que passa, portanto, completamente por cima das leis. Isso levou a uma ideia de que a clareza das normas não é fator relevante para um direito penal. As normas não têm que ser claras, elas têm que ser abrangentes. Elas têm que proteger a comunidade do povo. E se elas têm que ser abrangentes, elas se baseiam nesse conceito, esse é um conceito alemão, o são sentimento do povo. E aí, fazendo pesquisas na Alemanha sobre um conceito de são sentimento do povo, a gente nunca achou nada. Não existe um conceito objetivo, porque o conceito não é objetivo. Não dá para objetivar o que seja o são sentimento do povo alemão. É muito mais uma figura política, uma figura retórica, do que uma figura jurídica ou jurídico-penal. Olha, se o slogan é "você não é nada, o que importa é a comunidade do povo", qual é a cara do direito penal? Isto é, o que é o delito para o nacionalsocialismo alemão? Lembra que a gente está tentando trabalhar nas várias escolas o conceito de delito. Para o nacionalsocialismo, o que constitui materialmente um delito? Uma ofensa a um bem jurídico? Não. Não. A finalidade do direito penal não é proteger bens jurídicos, interesses sociais fundamentais. Qual é a finalidade do direito penal? Proteger a comunidade do povo. Então, o delito constitui um comportamento de infidelidade à comunidade do povo. Esse afastamento ético em relação à comunidade do povo. Percebam como o direito penal adquire agora, né, uma carga moral enorme. Né? Ele assume o conteúdo exclusivamente ético. E aí a gente substitui o princípio do nulo criminum non pena sine lege, que é o princípio da legalidade, pelo princípio de que não pode haver um crime sem punição. Todo delito tem que ser punido para proteger a comunidade do povo alemão. Isso implica um retrocesso no direito penal. Lembram daquela lei da camiseta preta no começo do ano? Ela está aqui, ó. Hoje eu trouxe ela para vocês. É a Lei 28 de junho de 1935. Vejam só o que diz essa lei. É punível quem quer que pratique uma ação que a lei declare punível ou que mereça punição segundo os princípios fundamentais da lei e o são sentimento do povo. Pergunto, o que a gente pode punir? Qualquer coisa. Mas segue a mesma lei em seguida, né, esse parágrafo que eu transcrevi para vocês, diz que caso o juiz não encontre nenhuma norma aplicável diretamente ao caso, ele pode escolher outra, né, que tivesse uma ideia básica minimamente correspondente. O que quer dizer isso? A autorização da analogia em matéria penal. Ou seja, o juiz podia usar qualquer coisa, né, para punir qualquer um que se afastasse do chamado são sentimento do povo alemão, da comunidade orgânica do povo. Então, tudo aquilo que a gente assiste nos documentários, né, sobre o nacionalsocialismo alemão não constituem violências arbitrárias do Estado no sentido de representarem exceções na atuação do Estado. Aquilo ali é o direito penal da época. Né? É exatamente o direito penal da época, né, fundado em decisões judiciais. Então, aquelas eram consequências institucionais, fundadas numa reprovação do Estado. Isso era o direito penal. O que aconteceu com o direito penal nessa época? Se destruiu, se acabou, né? Se transformou num direito penal pré-iluminista. Na aula que vem, a gente continua daqui, do nacionalsocialismo, e a gente vai falar nas escolas contemporâneas, então, no finalismo e nas escolas pós-finalistas.